Olá, bem-vindo ao canal Criação de Sites da Web no Rio. Meu nome é Wellington Duarte e aqui damos dicas de web design e marketing digital. Se você precisa de um site, aplicativo ou e-commerce, entre outros serviços, fale conosco. Vou deixar as informações na descrição desse vídeo e não esqueça de se inscrever para receber conteúdo atualizado do seu interesse regularmente. Hoje eu trago as principais atualizações de SEO do mês de janeiro de 2020. Atualizações que você precisa saber. Esse é seu boletim mensal gratuito para se manter atualizado sobre as novidades de SEO. Lembrando que eu fiz um apanhado de informações importantes que aconteceram ao longo do mês, mas pode ser que muitas coisas fiquem de fora. Então você pode ajudar comentando esse vídeo com essas informações, dando algumas dicas também. Só lembrando que todos os meses a gente vai fazer esse boletim no começo de cada mês, então se inscreva para você sempre receber aí essas atualizações. Número 1. Mudanças no Google Notícias. Pois é, no começo do mês tivemos mudanças no Google News. Agora o Google escolhe qualquer site indexado para colocar na front page, sem precisar daquela aprovação manual de costume. Uma boa para blogs de conteúdos evergreen que escreveram um bom artigo sobre algum acontecimento recente e receber um boost aí de acessos. Caso você não saiba, conteúdo evergreen é aquele tipo de conteúdo que trata de temas atemporais, mantendo-se relevante por muito tempo depois da sua publicação. Tipo os conteúdos da Wikipédia. Um exemplo de conteúdo interessante para essa época seria fazer um artigo bem completo aí sobre o coronavírus, que muitas pessoas estão pesquisando. Então pode ser que o Google selecione aí, blogs, sites aleatórios para dar um destaque. Número 2, hora de atualizar artigos antigos. Chegou 2020 e agora é a hora de atualizar aqueles artigos com informações de 2019. Todavia, ir lá no seu artigo de 2019 e apenas trocar para 2020, pode ser que não seja uma coisa muito interessante. Na verdade, numa declaração no Reddit, John Mueller disse que é uma ótima forma de matar a sua autoridade. Por isso é importante mudar a data e complementar o seu conteúdo com conteúdo mais relevante e atualizado. Afinal, o Google está cada vez mais inteligente e vai saber que você só alterou ali os números, mas aquele conteúdo ali, aquelas informações pertencem ao ano passado. Imagina no meio do ano como muitas coisas, podem mudar aí em relação àquele conteúdo. Caso você não conheça, John Mueller, ele é um analista de tendências para o Webmasters do Google e vive vazando aí umas informações aí interessantes. E também ele está em vários canais aí no YouTube, dando umas entrevistas e também em alguns vídeos do canal do Webmasters do Google. Eu vou deixar o link do Twitter dele para você seguir. Número 3. Novos experimentos na SERP, ou nas pesquisas. O Google agora quer mostrar listas diretamente nas pesquisas. Cada vez mais a tendência de incrementar a taxa de clique zero vai aumentar. Por isso é preciso otimizar o seu conteúdo para fazer o visitante clicar, não apenas ler ali as informações da sua lista. Uma dica é colocar na descrição meta sobre a lista, dar um plus, sabe? Algo a mais para a pessoa clicar. Caso você não saiba, clique zero são aqueles resultados que aparecem na pesquisa, dando resposta ao usuário sem que ele necessariamente precise clicar no link para saber a resposta. Então são aquelas listas que agora estão aparecendo ali no Google quando você faz uma pesquisa. 4. Medium caiu cerca de 40% nas pesquisas. A plataforma de publicação de artigos está em queda desde a atualização de 8 de novembro do ano passado. E muitos especialistas aí estão falando que é pela má utilização dos usuários e muito spam, uma vez que a plataforma não controla esse tipo de conteúdo lá. Então tem muita gente criando lá sempre um backlinkzinho, vai dizer que você nunca criou um artigo muito bom que se posiciona no Google, aí a pessoa clica, aí tem vários outros links lá, fazendo uma ponte, então isso daí está prejudicando bastante o site. 5. Apertem os cintos porque todo mundo começou a presenciar aí um novo update do Google. Então, por volta do dia 12, 13, 14 de janeiro, muitas pessoas começaram aí a falar nos blogs e tal, nos fóruns aí da vida, algumas mudanças aí nas pesquisas, né? E a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente. 6. Possível mudança em 2020. Nosso amigo aí John Mueller falou em uma entrevista recente que sobre as questões das pesquisas por palavra-chave, elas não devem deixar de existir tão cedo.
né? Mas ele concorda que, enquanto os buscadores evoluírem cada vez mais, os desenvolvedores de conteúdo deverão mudar suas práticas. O que ele quer dizer com isso? Hoje em dia você pesquisa, né? A maioria das pessoas pesquisam por texto de determinada forma para chegar a um determinado resultado. Porém, né, como eu falei na notícia anterior, tem muita coisa acontecendo em relação a clique zero e também muita coisa evoluindo em relação à pesquisa por voz. Então, há uma estimativa de que 50% das pesquisas futuras serão feitas por voz lá nos Estados Unidos e provavelmente no Brasil vai ser algo parecido. Então, é preciso ter cada vez mais criatividade e se adaptar para entender a intenção de pesquisa do usuário. Então, um exemplo disso, uma pessoa que esteja buscando por uma empresa que oferece serviço de marketing digital, quando ela vai escrever no Google, ela vai pesquisar por empresa de marketing digital SP. Agora, se ela for fazer uma pesquisa por voz, ela pode pesquisar por algo como empresas que oferecem serviços de marketing digital em São Paulo. Ou seja, muda um pouco as palavras e é interessante que essa forma de pesquisa esteja lá no seu conteúdo também. Então são algumas dessas aí atualizações que ele está comentando aí que pode mudar um pouco o cenário daqui para frente. 7. Google faz um update no dia 13 de janeiro de 2020. Pois é, eu quis dar essa notícia separada porque é interessante a gente perceber que se o nosso site está dançando muito ali nas pesquisas do Google é porque pode estar havendo uma mudança, alguma coisa assim. E nesses momentos é importante que você não faça nada assim fora do comum para tentar alterar esse fator, porque depois de umas 2 semanas o negócio volta ao normal. Bom, muitos sites aí especializados, né, inclusive a Moz fez um artigo aí muito bom, vou deixar o link na descrição, falando que esse foi um dos maiores updates dos últimos tempos em questão de Google SEO aí, porque houve uma dança, né, dos sites aí nas pesquisas muito grande. Então teve sites que subiram muito, outros desceram, e muita gente sentiu isso, só que foram aí alguns nichos específicos. Bom, o que acontece é o seguinte, o Google ele permanece focando nos domínios que lidam com problemas de YMYL, ou seja, Your Money or Your Life, ou em tradução, seu dinheiro ou sua vida. Segundo o Google, qualquer página que contenha conteúdo que possa interferir na saúde, felicidade, na segurança ou na estabilidade financeira de alguém é uma página de seu dinheiro ou sua vida. Então, o que acontece é que esses sites são reavaliados pelos algoritmos aí do Google e eles ganham ou perdem visibilidade como um todo. Neste caso, estão observando o valor do domínio e as informações, já que afetam demais a vida do usuário. Os domínios que foram afetados por essas atualizações aí no passado têm maior probabilidade de serem afetados novamente, ou seja, uma vez muito afetado por algum update desse tipo, a chance de no próximo update ser afetado novamente é muito alta. Afinal, o Google continuará sempre na mesma linha, cobrando demais desses setores. Então, sobre esse update de janeiro, foi um update muito grande, afetou praticamente vários tipos de sites. Curiosamente, os mais afetados foram sites sobre videogames, sites de listas, sites de dicas, né, que dão dicas para a sua vida, dicas para isso, dicas para aquilo. Sites que tiram dúvidas, notícias, e os menos afetados foram os sites sobre livros e literatura, passando por pouco quase numa mudança, né? E como sempre, esses sites, né, seu dinheiro, sua vida, foram afetados com força também. Esses são sempre os mais afetados, não somente algumas palavras-chave, mas teve sites que subiram e desceram completamente. Bom, tem alguns outros nichos aí que alguns sites estão falando, mas acho que o principal são esses que eu mencionei. No fim, essas atualizações vão ser cada vez mais frequentes e mais bruscas, né? Só vai ficar aí bem posicionado quem está trabalhando direitinho. 8. Posições 0 não aparecerão na SERP novamente. Ou seja, se você já aparece na posição 0, você não vai aparecer com o mesmo link novamente nas pesquisas, a não ser que se trate de uma página diferente, talvez até falando sobre o mesmo assunto, mas não com a mesma página. Ou é um ou é outro. E aí é uma questão de você fazer teste, ver se vale a pena você realmente estar nessa posição 0, se vale a pena você estar com o teu site nas pesquisas, porque às vezes é difícil fazer com que as pessoas consigam clicar aí, em sites que estão na posição 0. Então é testar para saber. 9.
Google cria produtos populares em pesquisas feitas através de dispositivos móveis. Agora, quem tem um e-commerce pode ter seus produtos selecionados para aparecer diretamente na busca orgânica. Claro que o Google está tentando achar uma forma de combater a Amazon e liberar espaço para quem tem loja virtual. Mais informações vou deixar em links aí na descrição. 10. Todo mundo detestou a nova interface aí do Google quando se faz uma pesquisa. 90% é uma média das pessoas online estão reclamando da nova interface do Google. Não é novidade, né, que as pessoas estão sempre reclamando de quando há uma atualização, mas parece que a maioria das pessoas odiaram mesmo o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: a nova interface das pesquisas agora mostra o ícone, né, dos sites. Aqueles ícones são conhecidos como favicon, do lado do nome do site. Outra coisa também que mudou é que agora quando tem um anúncio, né, a palavra anúncio ou ads lá fora aparece em negrito, né, dando mais destaque. Há uma teoria aí da conspiração que ronda aí alguns fóruns dizendo que fizeram isso porque quando as pessoas veem muitos desses ícones aí repetidamente, elas tendem a ignorar um pouco esses links, né, e ir para a parte dos anúncios e clicar nos anúncios ou anúncios que são exibidos da parte direita aí da pesquisa. Será? O que você acha? 11. O Google, mais uma vez, disse que dados estruturados não afetam a classificação na pesquisa. Mas dessa vez o Google precisou dizer isso porque lá nos seus avisos de dados estruturados no Google Search Console, eles eram um pouco confusos de entender. É um debate que fica indo e voltando aí e a gente vai saber um pouco melhor disso mais pra frente. 12. Mudanças no robô de indexação Mobile First. Essa daí é uma mudança muito interessante, eu diria que foi uma das maiores que aconteceram esse mês, né? O Google fez algumas mudanças no seu robô de indexação para celular, o que é padrão desde o meio do ano passado. É importante ter o mesmo conteúdo para celular e desktop, o mesmo meta robots ou o robots TXT e as mesmas imagens para padronizar seu site em ambas as versões. Ou seja, eu vou deixar o link lá com palavras do Google que eles disseram o seguinte: ao aplicar a indexação que prioriza dispositivos móveis, o Google usa predominantemente a versão do conteúdo para esse tipo de dispositivo nos processos de indexação e classificação. Anteriormente, a indexação era feita com a versão para computador do conteúdo de uma página ao avaliar a relevância dela para a consulta de um usuário. Como a maioria dos usuários agora acessa a pesquisa do Google utilizando um dispositivo móvel, o Googlebot rastreia e indexa principalmente as páginas com o User Agent do smartphone. Ou seja, o Google está dizendo o seguinte: não adianta você ficar picotando seu conteúdo no celular e deixar um conteúdo maior no desktop achando que vai indexar, né? Porque o que acontece? O celular não dá para você criar aquelas páginas longas que muitas pessoas fazem, com bastante texto para indexar melhor, porque senão fica difícil para a pessoa ler. No computador é mais fácil, né? Então agora as pessoas vão ter que pegar e deixar um padrão, a mesma coisa em um e a mesma coisa em outro. E aí eu acredito que muitas pessoas agora vão ter que atualizar o conteúdo do site delas para ficar praticamente idêntico à estrutura do celular e idêntico ao que fica no computador, né? É uma ótima notícia que eu acho que quem faz essa atualização aí primeiro vai começar já a subir um pouquinho aí nas pesquisas. Bom, cheguei de falar agora, já falei bastante, eu acho que essas informações aí são importantíssimas para você ter um fevereiro aí já sabendo bem o que fazer. Lembre-se que no começo de março eu vou fazer um outro boletim. Então se inscreva aí no canal para você receber esses boletins e outras informações aqui também do canal. Claro, se você precisar de nossos serviços, né? Entra lá no site, conversa comigo, peça um orçamento sem compromisso e a gente se vê no próximo vídeo.